Como cristão, nós temos que marcar o nosso lugar. Isso é muito importante. Nós temos que saber o território que nós estamos pisando como cristãos. E sem dúvida alguma, o nosso lugar como cristão foi o que Jesus Cristo disse: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Jesus assentou esta posição e disse: esse Evangelho deve ser pregado a toda nação, a toda tribo, língua, povos e raças. E então virá o fim. Eu acho que com esta fala, Jesus estabeleceu o nosso lugar de pregação, o nosso lugar de fala. Estabeleceu a nossa mensagem. Se nós catarmos essa indicação de Jesus Cristo, nós não iremos nos perder em ramos de doutrinas, de ensinamentos de homens. Certo? Então, a gente não vai se perder nos ramos de homens, nas doutrinas de homens. A gente também não vai se perder em igrejismos, em denominacionalismos, em tradicionalismo. Porque estaremos fazendo a vontade de Jesus Cristo. E a vontade dele qual é? Que nós pregamos o Evangelho, chamado também de boas obras. Se você ler o Evangelho, você vai tirar todas as suas dúvidas. É só ler o Evangelho. Tem alguém que está dizendo sobre tatuagem. O teu corpo não é teu. O Evangelho diz que teu corpo não é teu. Você pensa que o teu corpo é teu? Não é teu. Um dia esse corpo vai embora. Porque você não é o teu corpo. O teu corpo pertence a Deus. E Deus quer ele limpo. Tem que ler o Evangelho. Por isso que Jesus disse: prega o Evangelho, para tirar o povo dessas dúvidas. O povo hoje está desorientado. Por quê? Não leem o Evangelho. Não cumprem o mandamento de Jesus Cristo. Então ficam desorientados. Outras perguntas que fazem também é sobre o gay, né? Está no Evangelho. Viu? Não é? Não é? Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher. O resto é sair do parâmetro, é sair da medida de Deus. É desfocar a realidade. Então é tão simples, né? O corpo teu não é teu, é de Deus. O teu corpo tem que ter limpo, então não pode ter tatuagem. Não é verdade? Você não pode ter tatuagem. Você é apenas um mordomo. Você precisa lembrar uma coisa. Olha, você tem corpo, não é verdade? Você pode pegar no seu corpo. Você tem intelecto, você pensa, não é? Você constrói casa, você constrói, não é? Realidades neste mundo. Tudo isso é construído a partir do intelecto.
e você tem espírito. Aí é que está o ponto-chave, que o mundo não tem capacidade de ensinar a você, que você tem espírito. E a tua personalidade real é o espírito. Não é a carne, não é os teus pensamentos, porque a carne se decompõe, desaparece. Os teus pensamentos, se acabou de realizar, você muda para outro. O seu pensamento, então, é algo instável, que muda. A única coisa que não muda é o teu espírito. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um Deus eterno, sem sombra de variação. Então você tem algo eterno. Mas para que você estabeleça isso em sua mente, com firmeza, com convicção, você tem que ter conhecimento das palavras de Deus. E você somente vai encontrar esta fundamentação no Evangelho. E você vai encontrar esse Evangelho nas Escrituras Sagradas, que nós chamamos Bíblia. Não tem outro parâmetro, outra medida. Se você procurar uma outra medida, você caiu nos ensinamentos dos homens. E aí, ensinamentos de homens, como há muitos homens, há muitos ensinamentos. E então você vai cair no que eu chamo de atalhos. Os atalhos da vida, as muitas vozes da vida. Resultado, você vai se distanciar de Deus. Todo atalho só te leva para longe de Deus. O fim de todo atalho é distanciar você de Deus. Por isso que tem tantas doutrinas, tantas religiões. São pensamentos de homens. Tudo isso devido, sem dúvida alguma, que nos esquecemos da recomendação de Jesus Cristo. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Em toda geração, em toda época, até a consumação dos séculos. E então virá o fim. Jesus colocou isto com uma clareza fundamental. E é nesta base que devemos erguer a nossa estrutura. Aí está a rocha, a pedra fundamental. O Evangelho. Sobre estas palavras, Pedro, você vai edificar a minha igreja. Então, Pedro deveria edificar a igreja de Cristo onde? Nos evangelhos. Aí está o nosso fundamento. Quando nós pegarmos o evangelho como nosso ponto de apoio, nós vamos trazer para o mundo tudo aquilo que Jesus Cristo trouxe. Jesus trouxe pregação, orientação. Jesus trouxe também milagres. Milagres. Tem pessoas hoje cristãs que estão achando que milagres é bruxaria. Não. Jesus não era bruxo. Jesus fazia milagres. Os seus apóstolos aprenderam com Jesus. E também eles fizeram o quê?
milagres. Pedro fez milagres. Paulo fez milagres. Todo cristão tem essa capacidade. Por quê? Porque eles creem no Evangelho. E o Evangelho é dito que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus está nos Evangelhos. E quando você crê, dá a fundamentação para que o Evangelho faça milagre em sua vida. Creia somente. Teve um homem que foi buscar Jesus Cristo porque sua filha estava à beira da morte. E Jesus falou: eu vou lá. Porém, no caminho aconteceu um acidente e Jesus teve que dar atenção a uma senhora que tocou nele e dele saiu virtude, saiu poder. Enquanto estava se resolvendo, com essa notícia, o que podia acontecer com Jairo? Ficou totalmente abalado, transpassado. Nesse momento, Jesus olha para ele. No momento de desespero na vida deste homem. Jesus olha, o que Jesus fala? Jairo, crê somente. Crê somente. O que Jesus estava colocando para Jairo neste momento? Jesus estava colocando para Jairo neste momento o quê? Jairo, crê somente. Jesus estava ensinando para Jairo uma coisa, uma chave do reino de Deus, a chave do milagre. Qual era a chave do milagre? Crê somente. Jesus estava dizendo, para que o milagre aconteça, para que sua filha seja curada, você, Jairo, tem que crer. Você tem que crer somente. Então nós podemos ver claramente que Jesus estava dando para Jairo a chave do milagre. Crer somente. E foi isso que aconteceu. Jesus partiu em direção à casa de Jairo. E ao chegar na casa de Jairo, havia aquele choro, vozes de lamentação. E o povo disse, ela morreu. Ela morreu. Cristo disse, não, ela dorme. Ela dorme. Aí o povo começaram a zombar de Jesus Cristo, pois eles viram que ela estava morta. O que aconteceu?
Jesus entra e levanta a menina e diz: dá-lhe de comer. Milagre. O que fundamentou, deu condição para que este milagre acontecesse? Aquela palavra de Cristo a Jairo: crê somente. Jairo, crê somente. Desculpe. Está a base da nossa fé. Crê somente. Aí está a condição do milagre. Então, para a pessoa ter essa condição, esse marco de fé, Jesus estabeleceu o grande fundamento, o nosso lugar, para nos tirar da dúvida. Pois a dúvida não traz condição de milagre. Deus não deu, não preparou milagre algum para aqueles que estão na dúvida ou que vivem na dúvida. Não há razão na mente de Deus para andarmos na dúvida. Ele nos deu o fundamento, ele nos deu o Evangelho. Lá nós vamos encontrar toda a vontade de Deus. O homem pode saber a vontade de Deus. Deus já deixou a sua vontade estabelecida. Deus já prescreveu a sua vontade. E nós vamos conhecer perfeitamente, plenamente a vontade de Deus. Onde? Quando lermos as Escrituras Sagradas, os Evangelhos. Você quer conhecer a vontade de Deus? É perfeitamente cabível. A vontade de Deus já está marcada, traçada. Ele traçou a vontade dele e entregou-a a nós. Está nos Evangelhos. Ali está a vontade de Deus. Somente quando lemos os Evangelhos, nós iremos conhecer a mente de Deus. Iremos conhecer a vontade de Deus. Com este conhecimento, só haverá fé em nosso coração, pois fé advém do fato de você ter certeza. Essa certeza você vai ter plenamente, em sua plenitude, quando você conhecer o que os evangelhos falam, a fala do Evangelho. E a fala do Evangelho é Jesus Cristo. Pronto. Aí está a fundamentação da sua fé, a fé que vai produzir milagres na sua vida. E você pode transferir para outros. Por isso que a intercessão, orai um pelos outros, para que sareis. Pois a Bíblia diz que ele enviou a sua palavra e os sarou. Olha aí, a medicina de Deus, o método de cura de Deus. Ele enviou a sua palavra e os sarou. É assim que Deus nos cura hoje. Deus ouve e atende a oração dos seus servos. Deus está com quem? Com os humildes de coração. O que é humilde de coração?
é aquele que presta atenção nas palavras de Deus. Esse que é humilde de coração. Aqueles que buscam não esquecer os espelhos de Deus, a vontade de Deus. Eles estão sempre ligados com as Escrituras Sagradas. Estes Deus os ouve e os atende. Jesus, ele tinha esta convicção. E ele passou isso lá no sepulcro de Lázaro. Jesus disse: o Pai ouve e atende as minhas orações. Devemos lembrar que Jesus, ele foi estabelecido como o nosso modelo. O que quer dizer? Jesus, homem. E nessa forma de homem, Deus ouvia e atendia às suas orações. Nós somos homens. Ele é modelo. Quer dizer, Deus ouve e atende às nossas orações. Mas quando nós estamos dentro dos parâmetros dele, quando nós estamos dentro das Escrituras Sagradas, dentro dos Evangelhos, aí estamos na vontade perfeita de Deus, o nosso lugar. Aí Deus nos atende. Então, qual é o nosso lugar? É que conheçamos a vontade de Deus. E essa vontade de Deus tem um lugar. E este lugar nós podemos ter em nossas mãos. São os evangelhos. Daí a necessidade de se pregar os evangelhos em toda geração, em toda época, até a consumação dos séculos. Então nós vimos aí o lugar, não é? O lugar do cristão. Como cristão, nós temos que marcar o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Os evangelhos. Assim não cairemos nas teorias dos homens, nas doutrinas dos homens, que geram igrejismos, denominacionalismos, tradicionalismos, instituições religiosas, produtos da mente humana. Mas estaremos fundamentados, arraigados na vontade perfeita de Deus. Aí está a nossa fundamentação, os evangelhos. E você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Valeu, né? E não seremos dirigidos assim por vontade de homens, mas estaremos na vontade perfeita de Deus. Lugar onde Ele ouve e atende as nossas orações. Lugar dos milagres. Porque Deus cuida de nós. Deus quer cuidar da nossa saúde, da nossa economia. Deus quer ter filhos felizes. Pois agora Ele estendeu a sua graça. É a vida no estado de graça. É a vida sob a proteção de Deus. E você somente poderá ter esse benefício em plenitude quando você passar sua vida dentro das linhas traçadas por Deus. E essas linhas você pode conhecê-la perfeitamente. Estão nos evangelhos. Valeu, né? Vivendo sob a proteção de Deus. Como filhos. Olha que privilégio. Ele nos chama de filhos. É o ponto de vista de Deus. É como Deus nos vê. Olha a altura em que somos colocados.
filhos de Deus. Bonito, né? É a nossa marca. E essa fé somente pode ser arraigada, firme e forte, quando nós conhecemos a vontade de Deus. E você vai conhecer essa vontade perfeita de Deus quando você ler e estudar os evangelhos. Valeu, né? Agora vamos usar o poder de Deus? Pois Jesus disse, eu te dou poder para você que está aí do lado. E para mim, para nós, sobre toda a força do inimigo. E nosso inimigo é Satanás e seus anjos. Pois nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o ser humano, mas contra essas hostes espirituais do maligno. Ele nos dá autoridade sobre eles. E no meu nome você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. Né? Leia Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 10. Leia. É o último livro da Bíblia. Você vai ver que você é sacerdote. Ninguém fala isso, né? Você aí que está aí do outro lado me ouvindo, você é sacerdote. Leia lá para você ter essa convicção. Jesus pagou o preço para colocar você como sacerdote no reino dele. Senhor, obrigado por essas palavras maravilhosas, onde localiza o nosso lugar de fé. As Escrituras Sagradas, os Evangelhos, onde está o poder de Deus. Agora vamos a esse poder. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de morte, espírito de enfermidade que esteja em nosso corpo, da cabeça às plantas dos pés. Saiam nossas colunas, nossos ossos, nossos órgãos internos, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade. Sai nosso aparelho circulatório, respiratório, visual, digestivo. Em nome de Jesus Cristo, saia também nosso aparelho bucal, nossos ouvidos, nossos pés, nossas mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Em nome de Jesus Cristo. Saia também nossa mente, espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, angústia, depressão. Sai de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Saia também espírito de pobreza de nossas vidas, de miséria, de desgraça. Saia também de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.